Olá, nono ano. Tudo bem? Vamos nós começar a nossa aula. Na aula de hoje, a gente vai estar fazendo uma correção da aula anterior e dando continuidade aí ao nosso conteúdo. A gente vai estar falando sobre questões relacionadas ao meio ambiente, ok? Vou estar compartilhando aqui a página. Pega o teu livro para você acompanhar, espero que você tenha feito o dever. Se não fez ou não conseguiu por algum motivo, você vai acompanhar e anotar aí, página 386. E se tiver alguma que não está correta, como deveria estar, você vai corrigir. Então vamos comigo, página 386. Foi, apareceu aí para você. Então vamos juntos. Primeira questão aí, uma questão tirada do Enem. E ela vem falando: os lixões são o pior tipo de dispositivo. Os lixões são o pior tipo de disposição final dos resíduos sólidos de uma cidade, representando um grave problema ambiental e de saúde pública. Nesses locais, o lixo é jogado diretamente no solo e a céu aberto, sem nenhuma norma de controle, o que causa, entre outros problemas, a contaminação do solo e das águas pelo chorume, que é o líquido escuro que tem alto poder aí de poluição proveniente da decomposição da matéria orgânica, né, que vai para o lixo. Então, líquido escuro com alta carga poluidora proveniente da decomposição da matéria orgânica, okay, que está lá presente no lixo. Então, considerando um município que deposita os resíduos sólidos produzidos com a sua população em um lixão, considere um município que deposita os resíduos sólidos produzidos por sua população em um lixão. Esse procedimento é considerado um problema de saúde pública porque os lixões, alternativa B, né, são locais propícios à proliferação de vetores de doença, além de contaminarem o solo e as águas. 2. A degradação deixa o solo impróprio ao cultivo e este é um dos principais problemas ambientais verificados na atualidade. Indique ao menos 2 tipos de degradação do solo e suas principais causas: erosão, desertificação, compactação, além da perda da fertilidade, são tipos de problemas que você vai encontrar que pode gerar no solo. A desertificação, a gente viu aí que tem vários lugares, né, no planeta que apresentam esse processo, tanto na América do Sul, mais próximo ao Chile, Oriente Médio, né, que está na Ásia, e algumas áreas da África, como o deserto do Saara, deserto do Kalahari e outros desertos que vão aparecendo naquela região. E as áreas que estão à volta correm-se o risco aí de passar por esse processo também, né, de se estender essas características. E o restante da resposta as principais causas são exploração excessiva e de forma inadequada para a agricultura, desmatamento, uso intensivo de maquinários agrícolas e fertilizantes. Tanto esses produtos, né, que esse é o que mais contamina, não só o solo, mas também pode ir para o lençol freático e contaminar a água, mas a questão do próprio uso com a agricultura, mesmo que ele não tenha todos esses produtos são relacionados à agricultura, mas quando você usa uma agricultura, mesmo sem o excesso desses produtos,
você também vai criando uma certa perda de fertilidade no solo. E se usar durante muito tempo, de forma muito intensa, sem ter tempo para que o solo se recupere, a tendência é que esse solo realmente perca a fertilidade e uma hora não dá mais para fazer nada nele. Questão 3. Estimativas da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO, indicam que cerca de metade do solo cultivado em todo o planeta enfrenta algum tipo de degradação e que em 2050 o solo considerado cultivável será apenas um quarto do que era em 1960. Então a gente vai ter aí perda de 75% dos solos que são cultivados ou cultiváveis. Pesquise quais são as áreas no planeta em que os solos são mais intensamente degradados e estão inaptos à produção agrícola e as respectivas causas desses problemas ambientais. Como eu falei para vocês, e a gente já fez alguma coisa parecida em relação a esse processo, né, no meio ambiente, as áreas que apresentam aí todo esse problema de solos são grandes parte aí da África, né? A gente vê aí a questão do deserto do Saara, do deserto do Kalahari, e outros desertos que tem no continente africano que eles vão se estendendo. A gente já tem ali todo o ambiente que favorece a questão da desertificação, mas algumas situações vão fazendo com que se estenda, e isso vai fazendo com que tenha perda de solo. Tem também na América do Sul, e a gente tem aí no Oriente Médio, né, que faz parte da Ásia, grande parte acontecendo. Se a gente for verificar, não é só nessa área, mas essas áreas são mais intensas. A gente também na América do Norte vai encontrar algumas áreas desérticas, no sudeste da Ásia e até mesmo na Oceania. Você vai encontrar aí uma área bem desértica, e por causa do clima árido, semiárido, e no próprio sudeste, né, locais ali próximo da Indonésia, Indochina, esses locais onde passam também pegam o processo de mudança de clima muito brusca, passa por períodos assim. Ainda que não seja constante, passa por períodos assim. Mas a Oceania com a Austrália tem áreas que são desérticas já, e grande parte, né, a tendência aí é que isso se expanda. Se não houver um cuidado, se não houver algo para frear isso, a tendência é ficar ter cada vez maior perda de sol. Vamos lá, vamos seguir. Agora a gente vai fazer a introdução do próximo conteúdo. A gente está falando sobre questões ambientais, problemas ambientais. E deixa eu ir aqui para outra página para a gente fazer a introdução. Aqui. Vamos lá, direto para as conferências. Bom, vou parar nessa aqui porque tem a maior quantidade. O que acontece? A gente está tratando de questões sobre o meio ambiente, e em relação a essas questões sobre o meio ambiente, além dos problemas que a gente encontra, né, desculpa aí. Além dos problemas que a gente encontra no meio ambiente, a gente vai tem alguns movimentos e algumas coisas que estão aí para favorecer o meio ambiente, que luta por esse meio ambiente e tenta não permitir que ele fique cada vez mais degradado. Os problemas maiores no meio ambiente vêm acontecendo, principalmente, né, se intensificou após a Revolução Industrial. Desde que o homem passou a se fixar no local, os problemas ambientais passaram a ser notados. Né? Antes era um dano um pouco razoável, não tinha tanta mudança, tanta alteração, não era tão significativo, mas a partir do momento que o homem se fixou, ele passou a mudar mais o meio ambiente, a
tirar árvores, começar a preparar caminhos e isso foi alterando todo esse meio ambiente até que ele foi desenvolvendo a capacidade de usar algumas ferramentas e essas ferramentas trouxe ainda mais mudança para o ambiente e ele foi alterando, mas a maior intensidade começou a surgir, começou a acontecer a partir do processo de industrialização. Então, a partir do século XVIII, com a Revolução Industrial, o homem passou a mudar o ambiente de maneira mais intensa, porque ele passou a produzir através das máquinas, passou a produzir em maior quantidade, e para ele produzir as coisas, os elementos que o indivíduo precisa, que a sociedade precisa, eles acabaram tirando esses recursos da natureza, que é o local de origem, né, de onde vem tudo aquilo que a gente precisa, tudo aquilo que a gente usa, e a partir daí não parou. Tendo sido notado isso no início do século XX, que estava tendo essa alteração, queria-se falar muito sobre a questão do meio ambiente, até então se chamava, ou se falava mais em ecologia, e a partir após a Segunda Guerra Mundial, principalmente, né, isso conseguiu ganhar voz e em 1972 teve a primeira Conferência Mundial sobre o Meio Ambiente em Estocolmo, em 1972. E em 1987, um dos destaques que a gente tem, houve um estudo chamado de Nosso Futuro Comum. E ele introduziu a ideia do desenvolvimento sustentável, né? Dentro dessas reuniões que eles fizeram mundial sobre o meio ambiente, não estavam sentados só pessoas que queriam proteger a ecologia, mas estavam sentadas pessoas que também queriam proteger a economia. É preciso tirar recursos da natureza para que a economia continue aquecida. Então, é preciso também manter a natureza, senão não adianta nada ter economia e não ter aquilo que a gente precisa, tanto como recurso, como todo o ambiente para sobreviver. Né? Nem só para tirar recursos de todo tipo, mas até para sobrevivência básica. E nesse ano de 1987, esse estudo intitulado Nosso Futuro Comum, ele introduziu aí a ideia desse desenvolvimento sustentável e passou a esclarecer o que seria a nova mentalidade do mundo. Não só a economia, mas não só o meio ambiente, mas os dois somados. É você desenvolver economicamente e preservar o meio ambiente. A ideia é essa. E o desenvolvimento sustentável, ele pensa também na seguinte maneira: pode-se explorar os recursos naturais, mas sem comprometer a necessidade das próximas gerações. Isso é o desenvolvimento sustentável. Outras reuniões que foram importantes, trabalhando agora em cima dessa ideia de desenvolvimento sustentável, que ocorreu o estudo ocorreu em 1987, e as reuniões que seguiram, a primeira foi a ECO 92, como está aí na tela, ocorreu também a chamada de Rio 92, ocorreu no Rio de Janeiro, em 1992, e eles trouxeram a ideia aí, né? Vamos ler o texto um pouquinho, ó. Um novo marco na busca pelo desenvolvimento sustentável foi a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizada no Rio de Janeiro em 1992 e que ficou popularmente conhecida como ECO 92 ou Rio 92. Entre as coisas que ocorreram nessa reunião foram os dois documentos que são muito conhecidos, a chamada Carta da Terra e a Agenda 21. Ficaram muito conhecidos, está aqui no texto também. Ó. Além dessa declaração do Rio sobre o meio ambiente, a Carta da Terra e a Agenda 21 são coisas que se destacam aqui, né? Deixa eu marcar aqui para vocês documentos que foram elaborados aí nessa reunião da ECO 92. Outras reuniões mundiais sobre a questão do desenvolvimento sustentável uma foi a chamada Rio+10, que apesar do nome aconteceu em 2002, 10 anos depois da Rio 92, em Joanesburgo, na África do Sul. Okay? 10 anos depois aconteceu a chamada Rio+10.
E passado mais 10 anos, aconteceu a Rio+20. Essa voltou a acontecer aí no Rio de Janeiro, né? E todas essas três, a Eco 92, essa Rio+10 e a Rio+20, né? Sendo que a Rio+10 aconteceu em Joanesburgo, na África do Sul, elas estavam voltadas para a questão do desenvolvimento sustentável. A outra reunião muito importante ocorreu em 1997. Essa aconteceu em Kyoto, né, no Japão, e essa reunião estava tratando da questão do aquecimento global, né, e sobre os gases que são poluentes. E dali saiu o que a gente chama de Protocolo de Kyoto, que era para os países se comprometerem a diminuir, estabelecer uma data e uma quantidade, e essa variação ia ser de acordo com o que o país produz, e por isso, com a quantidade que ele compromete o meio ambiente. Sendo assim, ele ia ter que fazer alguma compensação, ou ia ter que deixar de poluir uma determinada quantidade, ou ia investir em outro país para que esse outro país tivesse menos poluição no mundo. Assim ele estaria contribuindo. Um exemplo, se eles resolvessem investir num país pobre, que polui, digamos que eles têm que diminuir 0,5% da sua poluição, e eles não conseguem parar sua produção para diminuir isso, eles iam investir em outro país para que tivessem atividades que fossem mais saudável para o meio ambiente, e esses países iam apresentar essa compensação. Se esse país maior polui muito, ele consegue contribuir para que outro país polua menos, e isso é uma compensação. Dentro desse protocolo de Kyoto, que muitos países assinaram e concordaram com isso, os Estados Unidos, que é o principal país do mundo, né, em economia, em forma militar, politicamente, uma das maiores é a maior influência do mundo, na verdade, né, que tem a maior hegemonia, eles não assinaram, e como se estivesse dando aí uma apresentação de negativa em relação a toda essa reunião. Lembrando a vocês que o aquecimento global, que é algo que fala sempre na televisão, a gente tem um processo que a gente passa no planeta que é chamado de efeito estufa. O efeito estufa nada mais é do que o globo terrestre somado aí todo o seu, tudo aquilo que faz parte dele, né, como por exemplo a atmosfera, ele consegue reter calor durante um período. Ele tem durante um momento ele é aquecido pelo Sol, e a hora que o Sol não está aquecendo uma parte do planeta, o planeta ele precisa manter a sua temperatura, porque senão ele resfriaria muito rápido e a população morreria congelada. Então a atmosfera ela consegue, somando a atmosfera, somando a própria estrutura da Terra, eles conseguem manter a Terra aquecida durante um período. Então, manter a Terra aquecida, manter a Terra com uma temperatura não tão fria, não permitir que a Terra resfrie muito rápido, isso faz com que mantenha as vidas que tem no planeta Terra. Então, o aquecimento, né, global, ele é o agravamento desse efeito estufa. Então, quando você altera aí o processo, quando existem poluições que faz com que a camada que protege a Terra tenha problema e os raios do sol possam bater direto, a questão de toda a poluição contribuir aí para que a Terra não fique só aquecida durante um período, mas ela superaqueça, né? Aqueça mais do que o normal. Isso também é um problema, e é o que é chamado aí de aquecimento global, e que tem gerado problema para toda a sociedade, e que é falado muito na televisão. Então, uma das preocupações desse protocolo de Kyoto é esse aquecimento global, ok? Então, vamos deixar aqui a nossa atividade, né? Atividade que vai ser para vocês fazerem, além da folhinha que é enviada para vocês, é para vocês resolverem a página 397. Resolvam e na próxima aula a gente corrige, ok? Então, boa aula aí para você, bom exercício, e a gente volta na próxima semana. Valeu, pessoal.